Boa tarde, tudo bem? Eu vou fazer aqui a leitura do livro que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 3. Se você gostar do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal, tá certo? Capítulo 3 de Filipenses. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Você é uma pessoa que tem motivos de sobra para se alegrar. Ora, se você não encontra nenhum contentamento, nenhuma alegria em qualquer outra coisa nessa vida, então se alegre no Senhor, meu amigo. Aqui o que Paulo está falando. Meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Mais vale se alegrar no Senhor do que qualquer outra coisa nesta vida. E aí ele continua dizendo: para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. Quer dizer, Paulo ele estava falando aqui sobre o mesmo assunto que aquele povo, aquela igreja de Filipos já estava inteirada. Já tinha recebido esse assunto, mas Paulo falou que não era incômodo nenhum falar sobre a mesma coisa. Ao contrário, era uma segurança para eles. Não é incômodo escrevermos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Muitas vezes nós ouvimos sempre o mesmo assunto, o mesmo estudo, mas isso não é demasiadamente um incômodo para nós. Ao contrário, é uma segurança porque está reforçando e está despertando em nós aquele mesmo assunto, aquela mesma ideia, aquele mesmo sentimento, para que a gente não fique no esquecimento, porque muitas vezes a gente vai se esquecendo de doutrinas simples, de ensino simples do Evangelho, a gente vai se esquecendo. Tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com os cães. Os cães são os carnais. São aqueles que ainda não vivem uma espiritualidade que corrobora com o Evangelho, que se encaixa no Evangelho, que está no caminho da palavra. São os cães. Está dentro. Está no meio, mas é cão, é carnal, é homem psíquico, não é homem pneuma, é homem psíquicos. O homem psíquicos é o homem das emoções, é o homem das volições, é o homem da carnalidade, das vontades, é o homem que ainda tem o ego inflamado, mas o homem pneuma é o homem do espírito, é o homem que está mergulhado nas coisas do espírito. E para esse, meu amigo, o reino de Deus faz todo sentido. Mas para o homem carnal, que é cão, faz sentido nenhum. E aí Paulo diz, cuidado com esses daí, que eles podem te arrastar. Eles gostam de praticar o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Por quê? Tanto a igreja da Galácia, como também os filipenses, estavam sendo enganados por uma falsa doutrina, dizendo, olha, vocês têm que se circuncidar, ou seja, cortar a pele do pênis, cortar o prepúcio, aquela pele que tem no pênis, que era um sinal do judeu para com Deus. E eles falaram, vocês têm que se circuncidar, segundo a lei de Moisés. E Paulo falou, cuidado com esses daí que querem arrastar vocês. Porquanto, nós aqui somos a própria circuncisão. A circuncisão não é no pinto, é no coração, meu amigo. A circuncisão não é no pênis, é no coração. A circuncisão não é no pênis, é no coração agora. Essa é a verdadeira circuncisão que rasga o nosso coração para que habite
habite em nós o Espírito de Cristo. Aí está a verdadeira circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não depositamos confiança alguma na carne, tá vendo? A nossa confiança não é mais na carne. A nossa confiança não é no nosso conhecimento, não é no nosso intelecto, não é no nosso academicismo. A nossa confiança é no Espírito de Cristo, meu amigo. Não é em nós, não é na força do nosso braço. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Paulo falou, olha, se alguém quer confiar na carne, muito mais eu. Eu teria muito mais razões. Eu teria muito mais razões do que qualquer um de vocês de estar convicto da minha própria carne, mas eu não quero fazer disso algo que eu possa me apoiar. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. Paulo era benjamita, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. O cara era hebreu, o cara era fariseu, o cara era da descendência de Israel, o cara era da tribo de Benjamim. E com todas essas razões, ele não quis se apoiar na sua própria carne. E nem queria dizer que era pedigree. Eu sou judeu, eu fui fariseu, então vou me apoiar nisso daqui, eu vou me assentar nisso daqui. Cuidado! Se apoie em Cristo, meu amigo. Se apoie em Cristo. Se tem alguém que você tem que se apoiar, não é em você mesmo, não é no seu pedigree, é em Cristo Jesus que você deve se apoiar. Todavia, quanto ao zelo, perseguia a igreja. Ele era tão zeloso da lei que ele começou a perseguir a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Ele falou, o que era lucro para mim, eu passei a ter como perda, a considerar como prejuízo. Para o quê? Para alcançar a Cristo. Por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Paulo falou, tudo uma perda isso daí para mim, circuncisão. Ser da descendência de Israel, ser da tribo de Benjamim. Segundo a lei, eu era fariseu. Segundo o zelo, eu persegui a igreja. Mas quer saber de uma coisa? Eu considero tudo isso como perda. Foi uma perda. Isso daí é perda de tempo. Isso daí é ilusão, é fantasia. E eu deixo tudo isso para trás para alcançar a Cristo Jesus. Quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores. Eram valores para Paulo. Imagina, você ser um fariseu respeitado, assentar-se na cadeira de Moisés. No Sinédrio tinha 72 cadeiras, né? E Paulo se assentava em uma delas para julgar, porque ele era um homem muito conhecedor da lei, foi formado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Mas Paulo falou, esses valores aí é tudo valores efêmeros, valores que não são considerados importantes para quem já foi ganho por Cristo, para quem já foi conquistado por Cristo, para quem Cristo já habita
poderosamente dentro dele. Para quem já está com o pé na estrada, no caminho do Evangelho, essas coisas já não valem mais nada para mim, os quais considero como esterco, como bosta, a fim de ganhar Cristo. Ô, meu amigo, se você não considerar como esterco todos esses valores que para você é tão importante, que para você era algo inegociável, é algo que você não abre mão, é algo que você deposita toda a sua esperança, toda a sua confiança, se você não abrir mão, Cristo nada vai aproveitar para a sua vida. Você vai estar correndo em vão, meu amigo. Acorda, pelo amor de Deus. Acorda e enxerga que o teu bem maior é Cristo. E ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei. Paulo não estava mais se apoiando na lei. Não. Quem está se apoiando na lei, meu amigo, é porque ainda não conheceu a Cristo. Não conheceu a graça que vem de Cristo. Mas sim, a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. É porque você ainda não conheceu a Cristo e nem o poder da sua ressurreição. E a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Paulo, ele jogou tudo para o alto e diz: eu quero ser participante com Cristo no seu sofrimento, e não só isso, eu quero me identificar com ele na sua morte. O que era a morte? Era o sofrimento, era a perseguição, era o martírio, era ser abandonado, era ser desprezado, era ser considerado como indigno, era ser colocado entre malfeitores. Paulo correu todo esse risco. E agora eu te pergunto, será que não vale a pena você correr todo o risco por Cristo? Você fala: eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. Como disse Paulo lá em Efésios, porque o morrer é ganho. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Pronto. Se eu viver, eu estou em Cristo. Se eu morrer, eu estou morrendo em Cristo. Isso aqui é importante para nós. O morrer em Cristo. Quem já de fato entendeu Cristo e a ressurreição, a morte já não mais o perturba. A morte não é, meu amigo, uma perturbação, ao contrário, a morte é apenas um portal que se abre para a eternidade, para estar diante do Senhor para todo sempre, como disse Paulo, que ele preferia estar com Cristo, que isso era ainda muito melhor, mas ele preferia estar na carne, ou seja, estar ainda em vida, para que disso resultasse algum fruto para aqueles que ainda precisavam dele, de ouvir a palavra de Deus na sua boca. Aqui, ó. Com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Ah, glória! Eu vou estar presente na ressurreição. Porque se eu não for participante do arrebatamento, ou se a morte vier subitamente para mim, eu vou ser participante na ressurreição. Oh, glória! Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Você já foi alcançado por Cristo Jesus? Eu estou caminhando, meu amigo. Eu estou caminhando. A nossa jornada não terminou ainda. Nós estamos caminhando. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas
que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Tá vendo? Esqueça das coisas que para trás já ficaram. Não fica olhando para trás com saudade. Olhe para frente pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avance, vá para frente, não retroceda, não volte para trás, meu amigo. Vá para frente, pelo amor de Deus. Para de ficar choramingando, para de ficar reclamando, para de ficar se esgueirando pelos cantos da parede. Avance para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Se tem uma coisa que a gente tem que observar e copiar, é o padrão de comportamento daqueles que seguem a Cristo. Copie o padrão daqueles que estão andando no caminho, meu amigo. Não fica copiando o padrão daqueles que não estão dando um bom testemunho ou não estão andando no padrão de comportamento em Cristo Jesus. Esqueça esses daí. Ande no padrão de comportamento daqueles que estão em Cristo. Daqueles que estão andando na luz, estão andando na verdade, estão andando na justiça. Ande de acordo com esses aí, imite a esses. Como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite esses daí, pelo amor de Deus. Fique imitando o apóstolo A, o apóstolo B. Ele está andando de acordo com o padrão do comportamento de Cristo? Ele está andando de acordo com os valores do reino de Deus? Então imite a ele. Mas se ele não tiver, esqueça. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, Paulo, ele admoestava, ele exortava a igreja, era com lágrima nos olhos. Veja o amor que Paulo tinha para com aqueles irmãos, o cuidado, o zelo, o carinho, a dedicação. Agora, esses daí que vocês estão seguindo, eles não têm esse cuidado com vocês. Sabe o que eles querem? Eles querem vos espremer, eles querem vos amedrontar, eles querem vos colocar na sua própria servidão. Sabe o que eles querem? Que vocês os sirvam. Eles não querem servir ninguém. Eles querem ser servidos. Cuidado com estes falsos apóstolos. Olha o cuidado que Paulo tinha, o zelo e o amor e o carinho que ele tinha com os irmãos. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Tem muita gente que vive assim. Vive como se fosse inimigo da cruz de Cristo. É contra os valores do reino de Deus. É contra a cruz de Cristo. Se fez inimigo. Cuidado. Cuidado você que se fez inimigo da cruz de Cristo. Cuidado. Olha o que Paulo está falando aqui no versículo 19 do capítulo 3. O fim dessas pessoas é a perdição. Não tem outra saída, meu amigo. Desculpa. Não tem outra saída. Você se fez inimigo da cruz de Cristo. Você é contra tudo aquilo que se levanta a favor de Deus. Você é contra os valores do reino de Deus. Você é contra aqueles que estão levando os valores do reino de Deus adiante. Você é contra. Para você, o fim é a perdição.
porque você deliberadamente se rebeliou contra a cruz de Cristo. Então, para você, é a perdição, não tem outra coisa. Você quis ser independente de Deus. Você quis batalhar contra os valores de Deus. Você é contra a cruz de Cristo. Você é contra os sofrimentos que advêm da cruz de Cristo. Você quer ser independente. Não precisa desse sofrimento. Não precisa nada disso. Para você, meu amigo, é só a perdição que te espera. Infelizmente, se você não se arrepender, o Deus deles é o estômago. O Deus de vocês é o estômago. Vocês querem se alimentar o estômago de vocês. Vocês estão preocupados com a alimentação para o estômago. E o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso, são orgulhosos. Olha aqui, olha, estou prosperando, olha o que Deus me deu. Deus me deu essa Ferrari. Deus me deu esse Porsche. Deus me deu esse apartamento. Olha onde eu estou vivendo. São cheios de orgulho. Isso é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Tá aí. Só se preocupam com aquilo que é da terra. Só se preocupa com o dinheiro. Só se preocupa com aquilo que é visível, aparente, com aquilo que você pode tocar, com aquilo que você pode possuir, com aquilo que os seus olhos se colocam. Cuidado. Você se preocupa só com isso? O reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e poder no Espírito. Isso são os valores do reino de Deus. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. Tá vendo, meu irmão? Você é cidadão do céu. Você está aqui nessa terra temporariamente. Você tem que obedecer às leis daqui, você tem que pagar impostos, você tem que prestar contas, né? Você tem que trabalhar, você tem que respeitar todo mundo, você tem que fazer o que é para ser feito aqui nessa terra. Porque você está aqui nessa terra. Mas não se esqueça que você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. E como cidadão do céu, você tem que buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à destra do Todo-Poderoso. Não. Você quer buscar só as coisas aqui da terra. Quer ter um carro bom, quer ter uma casa boa, quer ter dinheiro no banco. Só quer ter as coisas aqui da terra. Mas o sofrimento você não quer ter. A perseguição você não quer ter. A calúnia você não quer ter. A difamação você não quer ter. O abandono você não quer ter. Você não quer ter nada disso. Você só quer ter os prazeres aqui dessa terra. De onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Nós aguardamos o Senhor da onde? Dos céus. Dos céus. E com grande expectativa, a gente tem uma expectativa, que transformará nossos corpos humilhados. Humilhado por causa da enfermidade, humilhado por causa do desgaste, humilhado por causa da temporalidade, humilhado por causa do desprezo, humilhado porque ele se envelhece, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ei, rapaz, essa matéria aqui, ó, vai dar lugar ao corpo glorioso. Não se esqueça disso. Seu corpo vai ser glorioso.
Você vai saltar no jardim da infância, meu amigo, como uma criança. O seu corpo vai ser renovado, vai ser glorificado pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Tá vendo? O Senhor colocará tudo debaixo do seu perfeito domínio. Se nós estamos vendo uma aparente expansão, crescimento da maldade, mas haverá um dia onde Cristo colocará tudo debaixo do seu pleno domínio. Não se esqueça. Tudo está caminhando e tudo está convergindo para Cristo. Tudo. Tudo começou nele, tudo termina nele. Nós estamos nele. Nós somos dele. Nós voltaremos para ele. Por isso que Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se console nessa tarde com essas palavras e fique com Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.